Pessoal, tudo bem? Vou começar uma sequência de vídeos. A gente vai mandar periodicamente. Eu e o Leonardo vamos tentar fazer umas apresentações de alguns protocolos, dor torácica, pneumonia, insuficiência respiratória, sepse, para que a gente comece a padronizar o atendimento, e a gente não erre alguns diagnósticos e até para a gente fazer uma educação continuada. É muito difícil a gente marcar uma reunião onde todo mundo possa estar presente. Então, fazendo vídeos curtos e algumas coisas que a gente pode discutir, alguns protocolos, a gente pode melhorar o nosso atendimento. Por que ter um protocolo? O protocolo, principalmente de dor torácica, diminui internações desnecessárias em até 68% dos casos, reduzindo custos e melhorando o bem-estar dos pacientes. Associado ao centro de dor torácica, eles evitam erros médicos, diagnósticos e processos em até 25% dos casos. E um paciente com síndrome coronariana aguda que seja liberado erroneamente, ele tem uma mortalidade de até 25% aumentada com relação ao paciente que não é liberado erroneamente. Tá? Estimativas americanas mostram que em 2005, antes do advento do centro de dor torácica, 3,9 milhões de pessoas eram admitidas no setor de emergência com quadro de dor torácica, sendo que 20% dessas eram diagnosticadas com síndrome coronariana aguda e o restante tinha o diagnóstico de outra doença, aproximadamente 80%. As falhas diagnósticas de infarto apresentam e representam o maior número de reclamações e processos contra médicos por malprática médica. Por quê? A causa da dor, geralmente, se ela é de forma atípica, né, quando ela não se dá de forma típica, principalmente mulheres, diabéticos, idosos e pacientes com história de insuficiência cardíaca, elas não têm as características típicas da dor. Então, ela não é uma dor precordial, ela pode ser uma dor epigástrica, pode ter uma irradiação diferente, ela pode não ter irradiação, pode ser confundida com algumas outras causas. Dor pleurítica pode ser infarto? Pode, né? Até 15% das dores pleuríticas pode ter uma relação com infarto do miocárdio, tá? Menos da metade dos pacientes terão elevação de biomarcadores cardíacos na chegada, tá? E menos de 25% dos pacientes terão o primeiro eletrocardiograma diagnóstico de infarto na chegada. Por esse motivo, 2 a 8% dos pacientes eram liberados para casa sem o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Então, um paciente que chegou com eletro normal, primeira enzima negativa, com dor a menos de 12 horas e enzima negativa, não pode ser liberado para casa, tá certo? O centro de dor torácica, então eles aumentaram a chance de diagnóstico correto, aumentaram a chance de reperfusão do infarto, evitam a liberação de pacientes com síndrome coronariana aguda, aumenta os esforços para que os pacientes com síndrome coronariana aguda procurem o hospital no início dos sintomas, eles treinam os profissionais a usar corretamente os recursos disponíveis e eles otimizam o recurso, tá certo? Diminuem até internações desnecessárias. São locais onde os pacientes de baixo e intermediário risco devem ser tratados. Pacientes com alto risco não devem ser medicados e tratados na emergência, no centro de dor torácica. Devem ser encaminhados para a UTI, tá certo? Esses gráficos mostram que desde o início do tratamento, da síndrome coronariana aguda como a gente conhece hoje, a mortalidade que era praticamente de 30%, tá certo? Em 62, com o centro de dor torácica tende a se tornar menos de 5%, tá? Eles diminuem até mesmo mais do que a reperfusão, o uso de beta-bloqueador e aspirina, porque além desses, tem agora um tratamento mais otimizado, tá? No infarto com supra, principalmente, a gente pode ver que aumenta a resolução do segmento ST, que é um dos fatores de bom prognóstico para o paciente, e diminui complicações do infarto, tá certo? Então, quais são as vantagens da unidade de dor torácica? Eles diminuem mortalidade e morbidade em pacientes de risco de síndrome coronariana aguda, reduzem a admissão desnecessária de pacientes para o hospital, então diminui os custos e o tempo de estadia. Eles melhoram a satisfação e a qualidade de vida do paciente com dor no peito, melhoram a satisfação do médico,
melhoram a realocação dos recursos do hospital. Então, causam até benefícios econômicos, certo? Então, no nosso protocolo, né, eu acho que qualquer protocolo de dor torácica, todo paciente com dor no peito deve ter um eletrocardiograma feito em até 10 minutos, certo? Como eu disse, um eletro dá diagnóstico em menos de 50% de infarto, e um eletro normal específico no infarto pode ser até 5% dos casos de infarto e até 23% dos casos de angina instável, né? E toda vez que a gente suspeita de síndrome coronária aguda, um eletro deve ser repetido a cada 30 ou 60 minutos, certo? Então, o mais importante é utilizar o centro de dor torácica. Nós temos um leito na emergência e esse paciente não pode ter alta do leito de dor torácica até o diagnóstico final. Quer dizer, ele vai ficar no leito de dor torácica por pelo menos 9 a 12 horas. Então, colocar um paciente com dor no peito para guardar a troponina no quarto é pedir para tomar processo. O paciente pode morrer de arritmia. Tá? Nas primeiras 48 horas do infarto, a maior chance de mortalidade desses pacientes é por arritmia cardíaca e arritmia com ataque ventricular com ou sem pulso e fibrilação ventricular, certo? Então, suspeitou de dor torácica epigástrica, fazer o eletrocardiograma, tá? Se houver supra de ST ou bloqueio de ramo esquerdo novo, tá? Deve ser solicitada a avaliação da cardio, hemodinâmica, monitorização do paciente. Se a saturação estiver abaixo de 90, oxigênio, terapia, 2 a 4 litros por minuto. Se a saturação estiver acima de 90, era muito controverso. Hoje em dia tem estudos mostrando que não aumenta a mortalidade, não diminui a mortalidade. Então, se quiser colocar também, não tem diferença para o paciente. Aspirina, 200 mg. Solicitar vaga de UTI, claro. Acesso venoso, principalmente no membro superior esquerdo, pois o cateterismo geralmente é feito no membro superior direito. Se mantiver dor, iniciar um nitrato, tá certo? Pode ser sublingual ou tridil endovenoso, morfina se a dor for refratária e já acionar para angioplastia primária ou trombólise, tá certo? Na trombólise no hospital nós temos alteplase, mas se for convênio, principalmente Unimed, né, chamar a hemodinâmica, tá certo? No infarto com supra ou bloqueio de ramo esquerdo novo, também é associar o uso de clopidogrel. Podemos fazer uso de Brilinta, 90 mg, 2 comprimidos de ataque, tá? Ou prasugrel, 60 mg de ataque, são 6 comprimidos de 10 mg. Ou clopidogrel, 8 comprimidos, 75 mg, contabilizando 600 mg ao todo, tá certo? No infarto sem supra de ST, né, um eletro sem supra de ST, a gente tem que pensar em síndrome coronária aguda sem supra de ST, que envolve o infarto sem supra e angina instável, certo? Mas nós temos que pensar também em outros casos para diagnósticos diferenciais, tá? Embolia pulmonar, dissecção aórtica, úlcera perfurada, pneumotórax e outros. Aqui é uma avaliação para critérios de alto risco que nós temos como colocar o paciente na UTI, tá? O que a gente deve fazer? Pacientes com alto risco devem ser evidenciados e tratados na UTI. O que é alto risco? Alteração dinâmica de eletro, ou infra, ou supra de eletro, tá certo? Alteração de enzima cardíaca, então qualquer alteração enzimática cardíaca, troponina positiva, deve ser enviado para a UTI o paciente. Dor recorrente. Se o paciente tiver diabetes, hipertensão, dislipidemia ou infarto prévio, esse paciente deve ser mantido em unidade de terapia intensiva e avaliado lá, tá certo? E se houver algum sinal de instabilidade, tá? O que é sinal de instabilidade? Dor torácica recorrente, choque, hipotensão refratária, tá certo? Ou um ataque à arritmia que cause um risco de vida ao paciente. Geralmente a gente pode manter os pacientes de médio risco também no centro de dor torácica, mas como nós temos vaga, geralmente, então o melhor é levar esses pacientes para a UTI, tá? Quais são os critérios de médio risco? A ausência dos critérios de alto risco, mas a gente associar uma idade acima de 65 anos, diabetes mellitus descompensada, angina ao repouso e ondas Q no eletrocardiograma, tá? E critérios de baixo risco são a ausência dos critérios de médio risco, a ausência de alterações de eletro e a gente pode considerar o uso de
Então, pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de alto risco, internar em UTI, enoxaparina, 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, tienopiridínico, né, que eu falei é o clopidogrel, o Brilinta, o ticagrelor e o prasugrel, ou o Efient, tá certo, que é o mesmo, né, e cateterismo deve ser realizado de preferência em até 24 horas. Pacientes de médio risco, considerar internar em UTI, enoxaparina 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, com salvas contraindicações, paciente a 175 anos, insuficiência renal, né? Tienopiridínico, tá? E considerar um cateterismo em até 24 horas. E baixo risco, esse sim pode ser internado em enfermaria. Então, o que é baixo risco? Depois de troponina de 9 horas negativa, esse paciente pode ser internado. Até lá, 9 horas, ele tem que ficar em centro torácico. Ele tem que ficar monitorizado, certo? Deve-se excluir os critérios de moderado e alto risco, e esse paciente pode ser estratificado não invasivamente, ou com teste ergométrico, ou cintilografia, ou com tomografia de coronárias, certo? Então, todo paciente com primeiro eletro sem supra, ele deve ter um eletrocardiograma seriado. Se for uma suspeita grande de infarto, de 30 em 30 minutos, 60 em 60 minutos, mas todos os pacientes têm que ter seriado de 3 em 3 horas, até ele sair do centro de dor torácica. Devem ter um raio-x de tórax, devem ter as enzimas seriadas, então 0 horas considerando a hora que ele chegou no hospital, 6 horas do início da dor e 9 horas do início da dor, ou da dor mais forte, certo? Tem que ter solicitado hemograma, coagulograma, creatinina, colesterol total e frações, glicemia, sódio e potássio, tá? Esse paciente, além do tianoperidínico, a aspirina deve ser mastigada, tá? E fazer oxigênio se estiver saturando menos de 90%. A aspirina, o paciente tem alergia à aspirina, certo? Nós não fazemos, é a única contraindicação à aspirina, certo? Sempre ter atenção para em pacientes idosos, obesos, diabéticos e mulheres, os sintomas podem ser atípicos, então, dispneia, síncope, tontura, tem que ter um alto grau de suspeição para esse paciente. O diagnóstico diferencial sempre